Você já esteve inquieto? Você já passou por alguma situação que te fez você perder a sua paz? Você já passou por algo que impediu você de, mesmo em meio a coisas boas que estão acontecendo, você fique triste, infeliz? O apóstolo Paulo, ele envia essa carta para a igreja de Filipe, que era o povo de Filipenses, e nessa carta ele se alegra porque o povo de Filipos, a igreja de Filipenses, era uma igreja que estava crescendo, estavam guardando a palavra de Deus. E eu digo para você que não há nada mais gostoso, que mais refrigera um pregador, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus que fala de Jesus, é ver alguém crescer no Evangelho. Nada é tão gostoso. Olha, eu digo para vocês que talvez as maiores alegrias da minha vida foi quando eu aceitei Jesus, foi quando me casei, foi quando tive minhas filhas. E olha, a alegria que eu tenho de ver uma pessoa andando com Deus, uma pessoa mudando de vida, uma pessoa se convertendo, ao reino do Senhor, vivendo o Evangelho, uma pessoa que se coloca à disposição para servir a Deus. Nada é tão gostoso, porque você vê que aquele trabalho que você está fazendo não foi em vão. E o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 4, através da carta para a igreja de Filipenses, ele diz assim, versículo de número 1: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Veja que ele está dizendo, olha, a minha alegria, a minha coroa, o meu galardão é ver que vocês estão bem, é ver que vocês estão seguindo a palavra. E eu vou falar para você que no meio de um lugar onde tudo está bem, pode também ter coisas que tentem tirar a tua paz, que tentem fazer você desanimar. Há muitas pessoas que dizem, olha, eu não vou para a igreja porque eu erro, porque eu falho, porque eu sou uma pessoa que eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Eu vou dizer para você que você está errado. E quando eu falo assim, não estou afirmando o que eu acho. Na verdade, a casa de Deus vai ter também empecilhos. Dentro da igreja vai ter coisas que vão acontecer, que vão tentar te afastar de Deus. Só que o Paulo está falando dessa igreja, Filipenses, a carta é dada para a igreja que estava em Filipos. Então o Paulo ele começa dizendo, olha, eu fico muito feliz, eu me alegro por saber que vocês estão firmes no Senhor, não no Paulo, até porque o Paulo não estava presente, estava aprisionado, a maioria das cartas dele foi enviadas através das prisões que ele passava. E então ele falando isso aqui, ele diz, olha, eu fico muito feliz. Veja que o Paulo estava preso, o Paulo estava passando uma grande dificuldade, tribulações na sua vida, mas o que dava alegria para ele, a paz que ele tinha no coração de saber, em ver, em ter notícias de que os amigos, os irmãos de Filipos estavam andando na presença do Senhor, estavam vivendo com Deus. Tinha alguns obstáculos que nós vamos entrar aqui agora, que eu quero que você guarde essas palavras agora. O versículo 2 diz especificamente para duas pessoas, mas isso aqui vale para mim, vale para você ou para quaisquer um que creem no Evangelho. Diz assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente, com outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Vamos entender o seguinte, quem que é essa Sintique e essa Evódia? Eu vou falar para você, a Bíblia não conta a história delas. Não tem descrito o que eram os problemas que ele tinha. Mas ele envia a carta e se alegra. Num contexto geral, toda a igreja estava andando no Senhor, a igreja crescendo, as obras, os trabalhos missionários cada vez mais evoluindo, a igreja melhorando, o povo crescendo em entendimento, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas crendo, sendo batizadas no Espírito Santo.
Era algo maravilhoso que acontecia. Só que agora no versículo 2 e 3, nós vemos o Paulo dando um tipo de uma admoestação, como se fosse uma advertência. Ele fala, ô Sintique, ô Evódia, o negócio é o seguinte, tá? Vocês têm que parar com essas brigas aí, vocês têm que ter o cuidado. Olha, eu digo que vocês sintam o mesmo. Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer para você o seguinte, que a mesma alegria que ele tinha em ver as pessoas crescendo, a Sintique e também a Evódia tinham que sentir o mesmo. Olha, vamos nos alegrar, olha só que bênção. Eu não sei se elas tinham discutido, eu não sei se eles tiveram um problema, sabe? Eu não sei se elas ficaram bravas por causa do rodinho, né? O rodo de fazer limpeza. Eu vou falar para você, gente, até para limpeza às vezes dá briga. Até para organização da igreja às vezes tem gente que briga. Tem pessoa que ela é truculenta, tem pessoa que não gosta. Ah, mas porque o pastor só manda você, é porque o fulano só manda você. Não diz o contexto do que aconteceu com elas, com essas duas pessoas. Mas claramente está o Paulo dizendo, gente, ô Sintique, isso foi uma carta que foi para a igreja e direcionou o nome dessas duas pessoas, dizendo, olha, vocês, por favor, sintam o mesmo que eu sinto. Olha quanta coisa boa Deus tem feito nesses dias, quantas pessoas estão sendo libertas, quantas pessoas estão se unindo com a gente. Por que você está assim? Por que vocês estão com esses problemas? Vou usar a linguagem dos jovens. Por que vocês estão tretando? Por que vocês estão brigando? Por que vocês estão de bico? Por que vocês estão fazendo isso? Aí ele não fala só dele. Aí ele fala no versículo, não fala só dessas duas pessoas. Ele fala no versículo 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Amados, entenda, essa igreja era uma igreja tratada. Era uma igreja que era uma bênção. Uma igreja que estava evoluindo e sendo uma igreja exemplo. Só que ele fala, essas duas pessoas estavam com problemas. Não significa que essas mulheres eram perdidas, elas estavam servindo a Deus. Porque ele fala, olha, vamos sentir o mesmo, vamos trabalhar com coração unânime, um pensando igual ao outro, um agindo como o outro, um pensando em ganhar a alma, vamos pensar em ganhar a alma junto, vamos limpar todo mundo junto, vamos ter um coração voluntário, é o que o Paulo chamou. Aí ele pega e chama o Clemente e fala, Clemente, entenda bem, sempre vai ter alguém que vai ser o apaziguador, até mesmo dentro da igreja. Ele chega ali e fala assim, ô Clemente, o negócio é o seguinte, vamos fazer o seguinte, pegue essas duas pessoas, não sei especificar se eram duas mulheres ou não, mas pegue essas duas irmãs aí, a Evódia e a Sintique, e tente mostrar para essas mulheres, tente ajudá-las a pararem com essas desavenças. Tenta aí, Clemente, porque ele fala bem claro, olha, este que me ajuda, meu companheiro. Nós só temos por companheiros aquelas pessoas que andam com você. Só temos por amigos aquelas pessoas que creem do mesmo jeito que você, que agem da mesma forma que você. Você pode perceber. Olha, não quer dizer que o gosto tem que ser igual, mas normalmente nós andamos com as pessoas ou convivemos com as pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Nós somos amigos das pessoas que gostam de fazer as mesmas coisas que a gente. Eu vou dizer para você, eu particularmente, eu não tenho nada, né, assim, não tenho vício nisso, mas eu gosto de futebol. Eu gosto de jogar um futebolzinho, apesar de não jogar nada, né? Mas a gente tenta jogar um futebolzinho. Por esses dias nós estamos meio parados porque a pandemia afastou todo mundo, até do campinho de futebol. Mas é uma coisa que eu gosto. Agora, se eu convivo com uma pessoa, eu vou falar do futebol, vou falar de alguma coisa da minha casa, vou falar, olha, eu faço lives na minha igreja, eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer aquilo. Ah, pastor, eu gosto de basquete, a conversa vai ser diferente. Claro que cada um tem uma maneira de pensar, não quer dizer que a gente não possa formar uma amizade, mas normalmente se une. O pastor Fernando, ele conta sempre isso, eu guardei no meu coração, que como é o nome dos abençoados, acho que é os gansos, eles só andam com os gansos que têm as mesmas plumagens. Agora eu não vou lembrar exatamente qual é a frase que ele diz, mas normalmente é assim, o santo anda com o santo, o que é gente boa sempre está no meio das pessoas que são gente boa, aqueles que são truculentos e briguentos estão sempre no meio dos truculentos e briguentos, e assim por diante.
Então o Paulo está dizendo, gente, vamos nos unir como igreja, vamos parar com esses problemas aqui. E ele chama o Clemente, você que já tem um certo entendimento, você que já me compreende, Clemente, vamos fazer o seguinte, vamos levar essas irmãs a entenderem porque elas são fazedoras da obra. Elas vivem para Deus. Aí eles falam assim, ó, versículo de número 3. Ele fala, né? Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eram várias pessoas que ajudavam na obra. Eram várias pessoas que trabalhavam em prol do Evangelho. Eram várias pessoas que estavam à disposição daquela igreja. Então, o que o Paulo diz? Gente, vamos se unir. Vamos unir a nossa fé, vamos colocar a nossa fé em ação. Não vamos nos afastar das coisas de Deus. Vamos fazer o seguinte, cada um faz um pouquinho, como dizem um dito, né? A união faz a força. E assim eles poderiam viver muito mais felizes. Aí ele fala isso no versículo de número 4, né, que a gente vai ler agora. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Sabe o que ele quis dizer? Gente, ao invés de a gente ficar bravo, alegre-se. Ao invés de vocês olharem para essas coisas que às vezes só provocam mais tristeza, vamos regozijar. E você sabe que regozijar, se ele quisesse dizer alegrai-vos, ele falaria alegrai-vos. Regozijar significa ter alegria sobre alegria. Vamos ficar felizes pelas coisas boas que estão acontecendo. Não é melhor? Vamos pensar o seguinte, é bem propício que eu vou te falar por esses dias. Pastor, hoje morreram 5.000 pessoas. Hoje morreram 2.000 pessoas. Isso não traz alegria nenhuma para mim. Nenhuma alegria para mim. Provoca alegria para você? Meu amigo está aqui no estúdio comigo. Provoca alegria para você, Emerson? Não, não provoca. Não provoca alegria para ninguém você ficar sabendo de quantas pessoas morreram. A gente quer falar de vida. Agora, pense comigo assim, ó. Hoje, 150.000 brasileiros foram curados, foram liberados para a sua vida normal porque foram curados da Covid, do corona. Diga graças a Deus. Isso é coisa que faz alegria sobre alegria. Eu já estou bem, eu estou alegre porque Deus tem me livrado, porque estou vivendo a obra de Deus, mas eu vou me regozijar, eu vou ter alegria sobre alegria por ver o que Deus está fazendo em minha volta, para ver que Deus está cuidando de nós. Então ele fala, gente, vamos parar com esses problemas, nós fazemos a obra mutuamente, vamos ser felizes, vamos se alegrar. Aí ele diz no versículo de número 5, vamos chegar na parte mais importante da mensagem de hoje, 5 diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Sabe o que é equidade? É você mostrar a verdade do evangelho que está em você. Porque às vezes nós somos algo que falamos com nossos lábios, mas com as nossas atitudes as pessoas veem outra coisa. As pessoas veem outra coisa e o Paulo fala, gente, tem uma equidade, vocês estão diante de pessoas que vão ficar olhando para os erros de vocês. Vocês estão diante de Deus, Deus está perto de nós. Tenha cuidado para que você, em nenhum momento, você saia do propósito principal do Evangelho. Tenham cuidado para você não fugir daquilo que Jesus te chamou. Jesus te chamou para ganhar vida, não para matar vidas. Jesus te chamou para anunciar o evangelho, não para falar mal dos outros. Jesus te chamou para você ajudar e cooperar na obra de Deus, não para você arrumar intriga. E ele fala isso claramente, olha que coisa séria, porque ele estava feliz. A Bíblia diz que ele começa, gente, eu estou muito feliz com a igreja. Eu estou muito feliz porque, olha, a igreja está crescendo, as pessoas estão melhorando, conhecendo Jesus, e eu fico muito feliz porque vocês continuam olhando para Jesus, mas essas picuinhas, esses probleminhas,
fazem com que nós sejamos mal vistos, e aí começa um problema que atrapalha, que faz com que as pessoas olhem para nós, olhem para o Evangelho como se tivesse turva a sua maneira de enxergar. Aí o versículo 6, agora chega o ponto principal. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pelas súplicas com ação de graças. Então, o que o Paulo fala, gente? Quando você tiver alguma coisa, algo que está lhe atrapalhando, ore. Não fique angustiado, não fique ansioso, não fique inquieto. Há algumas traduções que falam ansiosos, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui fala nessa tradução na Ferreira de Almeida, não estejais inquietos. Sabe que a pessoa inquieta, que ela quer, porque tem que ser assim, porque não está certo, porque eu não acho assim. E aí você começa a perceber que o Paulo fala, gente, vamos orar mais. Vamos apresentar a causa, se a minha causa é lícita, é justa, vamos apresentar a Deus com súplicas, louvando. A ação de graça é você louvar a Deus, é se alegrar com o Senhor. Isso é ação de graça. Aí ele fala isso de uma forma que eu acho bem séria falar sobre isso aqui. Em Hebreus 13, versículo de número 8, porque se você olhar nesse contexto da história, o Paulo estava tentando fazer o seguinte, olha gente, se vocês estão com problemas, se vocês estão diante de Deus, vocês estão dentro da igreja e estão passando problemas, vocês precisam entender que Deus não muda. Põe na tela para mim, Hebreus capítulo 13, 8, põe por favor, pode colocar, olha o que diz aqui, ó, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que ele quis dizer? Sabe o que o Paulo está fazendo aqui, gente? Independente do problema que você tenha, o mesmo Jesus que quando você aceitou a Ele lá no passado, quando você caiu aos pés de Jesus, Ele continua sendo o mesmo Jesus que cuida de você hoje. E amanhã e eternamente Ele será o mesmo. O nosso Deus não muda. Nosso Deus não muda. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar de pensamento, podemos mudar de ideia, podemos mudar as nossas atitudes, mas o nosso Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Senhor. E agora o Paulo fala, agora para a gente terminar, versículo agora de número 7, que a chave de tudo que a gente aprendeu agora. E a paz de Deus, vou ler mais uma vez, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz que é dada por Deus, a paz que eu tenho, a paz que nós devemos ter em Cristo, é uma paz que faz ser além do que eu vejo. Entender. Às vezes, pastor, eu estou vendo uma coisa que eu não estou entendendo, não estou gostando. A paz que vem de Deus, você ter Jesus no seu coração, você ter paz no Senhor, é mesmo quando você vê tudo errado. Mesmo quando você só enxerga coisa que está errada. Talvez não é tudo errado, mas você começou a olhar como se tudo fosse errado. Aí ele fala claramente, porque a paz que excede o entendimento. O que você tem entendido que tem sido esses dias? Pastor, os dias têm sido difíceis, os dias têm sido preocupantes, as pessoas são falsas, as pessoas são enganadoras, as pessoas são mentirosas, as pessoas são fofoqueiras, mexeriqueiros. O que o Paulo diz? Acima do que você entende, acima do que você acha, acima do que você pensa, tenha paz em Deus. Pastor, mas o que eu estou pensando não é errado. O Paulo não está dizendo que é errado você olhar para aquilo que você está vendo claramente diante de você. O errado é você perder tua paz. Você perde a tua paz com as pessoas, você perde a tua paz com a sua família, o marido briga com a esposa briga com o marido, os pais brigam com os filhos brigam com os pais, é briga dentro da igreja, é briga fora da igreja, é briga na rua, é briga no trabalho, é briga com o líder, é briga com o gerente, é briga com a empresa, é briga com o fornecedor. Tudo te faz perder a paz, já percebeu isso em você? Tudo me faz perder minha paz, eu já fico bravo, já fecho a cara para tudo. Porque ele fala isso claramente, olha, a paz que vem de Deus, ela excede, ou seja, exceder é algo acima, algo além. O que vem de Deus excede qualquer problema,
Vocês estão com um problema aí? Você está com uma situação difícil de lidar? Você não sabe o que fazer com teu filho? Você não sabe o que fazer com teu marido? Você não sabe o que fazer com teu pai e a tua mãe, que eles vivem se matando e brigando dentro de casa? Você não sabe o que fazer? Tenha paz em Deus. Porque enquanto você tiver paz em Deus, você está com alegria sobre alegria, regozijando. Você está de pé, fortalecido na presença, porque ele diz, você precisa da paz que está em Cristo. Se você sair de Cristo, se você sair da palavra, a paz, como diz o pastor Fernandes Lima, vai pro beleléu. Vai pro beleléu a tua paz. Aí acontece um monte de imundícias que nos faz perder a alegria, que nos faz mostrar a face da carne e não a face de Cristo. 2 Coríntios, se não estou enganado, é o capítulo 12, a Bíblia fala que nós somos imagem do Senhor. Nós somos um espelho que reflete a graça. Aí você vai encontrar o pastor, vamos dizer que o pastor está lá brigando, xingando, fazendo, maltratando todo mundo. Mas espera aí, mas esse meu pastor aí está estranho. Meu pastor aí, ele está, né? Está diferente o negócio do que a Bíblia diz que nós temos que ser. Tenha paz. Você está endividado? Você está com um problema na tua casa? Não maltrate ninguém. Lute. O que o Paulo disse? Você está com angústia? Você está inquieto por causa da situação? Vai orar, crente. Vai pedir a Deus. Vá se alegrar na presença do Senhor. Jesus disse, quando você quiser orar, vai no teu quarto. Fecha a tua porta. Ore ao Pai que ali está em oculto e ali Ele fará com que você seja ouvido. Aí ele termina dizendo o versículo 8 para a gente orar. Quanto ao mais, ou seja, no demais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se tem virtude, e ele fala, ó, se há, é no sentido de haver, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pastor, eu tô com raiva do meu marido, eu tô com raiva do meu filho, eu tô com raiva do meu patrão, eu tô com raiva do meu vizinho. Isso tem virtude? Virtude é o poder de Deus. Tem algo ali, uma virtude que nasceu de Deus? Não, pastor, essa raiva não é de Deus. Então ele diz, só pense no que for trazer coisa boa. Ah, pastor, mas a pessoa me tratou mal. Não pense assim. A Bíblia diz, pense naquilo que produza, naquilo que traz virtude, naquilo que agrega. Aquilo que desabona, joga fora. O pensamento ruim, joga fora. Tire de você o que atrapalha a obra de Deus na tua vida. Seja fiel ao Senhor. E eu termino para orar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e também vistes, em mim isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Gente, eu fico pensando assim, de verdade, quando eu falo isso aqui para vocês, eu imagino a cena. Eu não sei se eu vi muito desenho quando era criança, que eu tenho uma mente criativa, mas eu começo a imaginar isso aqui. Pense um homem como eu e você, um comedor de arroz e feijão, uma pessoa comum, que simplesmente decidiu servir a Deus. Ele diz, olha gente, tudo que vocês aprenderam, ou seja, tudo que eu te ensinei, tudo que vocês viram, né? Tudo que vocês viram eu fazer, tudo que vocês ouviram eu falar, tudo que vocês puderem lembrar do que eu fiz, que ele fala, né? Que vistes em mim, isso fazei. Sabe o que ele está dizendo? Olha, gente, eu sou um homem que vocês podem me copiar sim. Gente, nunca devemos tirar os olhos de Jesus. Ele é o Senhor. Mas o Paulo diz, olha, eu tenho andado com Deus, e esse homem tinha uma sabedoria tamanha que ele poderia falar isso. E não é só de conhecer, não é só de entender a história, mas ele vivia para Jesus. Ele estava sendo boca de Deus para a igreja, dizendo, olha, ande como o teu pastor, o teu apóstolo Paulo. O Paulo está dizendo, eu sou o pastor de vocês, eu sou o missionário que levou a igreja até vocês, que apresentei Jesus para vocês. Sabe o que eu ensinei para vocês sobre Jesus? Sobre amar uns aos outros, sobre perdoar. Lembra que eu falei para vocês? Vocês me viram em momentos que eu fui apedrejado e eu não falei nada. Simplesmente fui orar. Eu imagino Paulo fazendo isso com a igreja. Assim,
não é quem é crente, quem é ou tem algum cargo na igreja, um pastor, um apóstolo, diácono, obreiro, ministro de louvor. Seja o que for, se você é um obreiro, se você acabou de aceitar Jesus Cristo, você é de Deus. Ele está dizendo, olha para Ele, olha para Jesus. Olha para as pessoas, que às vezes as pessoas ficam bitoladas em coisas que não precisam e esquecem das coisas que precisam. Esse é o maior problema. O próprio Senhor disse, né? Está escrito, né? Não é por acaso. Alguns acabam, né, coando uma mosca, sabe o coador? Ali onde que você passa numa peneira para coar alguma coisa líquida. Você vai coar ali e você coa a mosca, porque a mosca é uma coisa ruim, mas engole um camelo. Você quer ser justo demais com certas coisas, enquanto em outras coisas você faz tantas coisas erradas. Olhe para Jesus. Siga os caminhos de Jesus Cristo. O Paulo está dizendo, se vocês aprenderam algo sobre o Evangelho, se vocês aprenderam a viver em amor, unânimes, aprendam a praticar isso também. Amém? Vamos orar? Pegue o seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra, Senhor, que nos faz entender, ó Deus, que acima das circunstâncias, acima do que eu estou vivendo momentaneamente, acima do que eu estou passando agora, por um período ou por uma situação que está acontecendo, que não acontece todo dia, mas acabou acontecendo. Isso me fez perder a paz, isso fez perder a alegria, e isso, ó Deus, não pode acontecer, porque nossa paz não vem do que nós temos. A nossa paz não vem do que estamos vivendo, ou de quem fala ou quem não fala nada, mas nós temos que ter paz em Cristo. Senhor Jesus, dê paz para essa pessoa que está com ódio, com raiva de alguém que falou, que fofocou, que mentiu, que inventou coisas a respeito dessa pessoa. Meu Deus, trata desse coração, que haja perdão, que haja mudanças nesta vida. Meu Deus, a Ti eu entrego, meu Pai, a vida de cada pessoa que ora comigo, que está doente, que está em casa, que está no trabalho ou que está ouvindo agora, Pai, até na madrugada. Muitas pessoas, meu Pai, no momento ali de insônia, acabam passando ali e assistem novamente o programa, que elas sejam alcançadas. E que o Senhor coloque, segundo a Tua palavra, a paz que excede todo entendimento sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço que nessas águas hajam virtudes do céu, em nome de Jesus. Bebam comigo desta água. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.